Eu quero saudar a todos os amados irmãos, irmãs e ouvintes do grupo A Voz da Palavra de Deus e do grupo Testemunhos de Deus através do WhatsApp. Vocês também que participam através do Facebook, do grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo, do grupo Bíblia e Oração, e vocês que estão inscritos no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Graça de Deus, que significa favor imerecido, presente de Deus que nós não merecemos, mas Deus é bom, generoso, bondoso, maravilhoso, e Ele derrama ricas bênçãos sobre as nossas vidas, e que a paz de nosso Príncipe da Paz, nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, seja sobre cada vida, cada lar, cada família que está participando juntamente comigo deste momento maravilhoso de meditação da Palavra de Deus. E mais uma vez aqui orando, clamando a Deus, falando com Deus, orando em favor de todos vocês, desejando que Deus abençoe cada pessoa que tem participado juntamente conosco, e passo agora imediatamente ao momento de meditação da Palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, se você não tem Bíblia, nesta próxima semana, vá a uma livraria evangélica, compre uma Bíblia para ler a Palavra de Deus, e você vai encontrar o tesouro divino, pérolas preciosas, que são os ensinamentos maravilhosos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, que é a revelação de Deus, nos ensinando qual a boa e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 60, Isaías capítulo 60 e versículo 15. Isaías capítulo 60 e versículo 15, diz assim a palavra de Deus: em vez de abandonada e aborrecida, tanto que ninguém passava por ti, farei com que sejas uma louçania eterna, que sejas o gozo de muitas gerações, e mamarás o leite das nações, mamarás dos peitos dos reis, e conhecerás que eu, o Senhor teu Deus, sou o teu Salvador, o teu Redentor, o forte de Jacó. Em vez de bronze, eu trarei ouro. Em vez de te dar ferro, te darei prata. Em vez de madeira, o bronze. No lugar de pedras, o ferro. E porei paz por teu governo e justiça por teus magistrados. A Bíblia que eu estou usando na minha meditação nesta noite é a tradução Reina Valera. A Bíblia é Reina Valera. Vamos ler também Isaías capítulo 61 e versículo 3. Diz assim: para ordenar que os aflitos de Sião, Isaías 61 verso 3, os aflitos de Sião, deixe diadema a eles no lugar de cinzas, óleo de gozo no lugar de luto, manto de louvor no lugar de espírito abatido. Serão chamados árvores de justiça, plantio do Senhor para a sua glória. Isaías capítulo 61 e versículo 3. Também Efésios capítulo 3 e verso 20. Ora, aquele que é poderoso, Deus é poderoso, Deus é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é poderoso para fazer todas as coisas, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nossas vidas. Também no livro de Isaías,
Isaías capítulo 54, verso 2: alarga o lugar da tua tenda, as cortinas das tuas habitações sejam estendidas, não impeças, alonga tuas cordas, firma bem as tuas estacas, reforça bem as tuas estacas, porque te estenderás a mão direita e a mão esquerda, e tua descendência herdará as nações e habitará as cidades assoladas. Oremos a Deus nessa hora. Pai eterno, divino mestre, nosso Ravi, nosso professor, nosso conselheiro, Pai eterno, Tu és a fonte da sabedoria, da revelação, do discernimento, Pai. E como eu sempre te peço, ao ler esta bendita e maravilhosa palavra, Pai, peço sabedoria, revelação, entendimento, poder e autoridade para transmitir as verdades espirituais aos nossos ouvintes, Pai. Usa-me nesta hora como um vaso de bênção nas tuas mãos, como bom soldado do exército de Deus, do exército de Cristo Jesus, Pai. Prepara o coração do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga, do meu ouvinte, para receber a Tua palavra, recepcionar as verdades espirituais, que ao ouvir possa crer, que ao crer possa entender, compreender, que o Senhor abra o entendimento dele, o entendimento dela, para compreender os mistérios espirituais, e ao entender, Pai, possa viver a sua vida guiado e dirigido pela Tua palavra, sendo um cristão obediente e fiel aos ensinamentos divinos, para ter uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade, uma vida de bênção, uma vida de vitória, Pai. Fala conosco, meu Deus, em mais esta noite, Pai, nesse momento de ensinamento espiritual. Revela a Tua palavra, Pai, que eu desapareça e o Senhor apareça através de mim, que eu seja um instrumento como um microfone, Pai. Se não tiver alguém que fale no microfone, não adianta nada, Pai. E que eu seja um instrumento que o Senhor fale através de mim, revele a mim a Tua palavra e transmita para o meu irmão, para a minha irmã, para o meu ouvinte, em nome do Senhor Jesus Cristo. O tema da minha meditação nesta noite é o seguinte: Deus faz muito mais, não impeças. Deus faz muito mais, não impeças o agir de Deus, não impeças o operar de Deus. Deus faz muito mais. A Bíblia está dizendo no livro de Isaías, no capítulo 60, no verso 17, em vez de bronze, diz Deus, eu darei ouro, em vez de ferro darei prata, em vez de madeira eu darei bronze, e assim por diante. Também Isaías 61, 3 diz que Ele dará um diadema no lugar de cinzas, óleo de gozo no lugar de luto, manto de louvor no lugar de espírito abatido, e assim por diante. Depois você pode ler, anotar esses versículos e meditar na palavra de Deus aí na sua casa. Em Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso, Ele é o El Shaddai, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que faz muito mais além do que nós pedimos quando oramos, falamos com Ele, pedimos o nosso milagre, a nossa bênção. Ele faz muito mais além dos que nós pedimos, ou pensamos, ou mesmo imaginamos. Ele tem bênçãos tremendas para derramar sobre a tua vida. Ele quer te dar toda sorte de bênção,
tudo que você precisa, tudo que você necessita, Ele tem para te dar. Como eu sempre digo aqui no meu ministério, muitas vezes na despensa da nossa casa falta alguma coisa, falta o arroz, você precisa ir no supermercado e comprar aquilo que está te faltando, mas a despensa de Deus, do Deus Criador dos céus e da terra, do Deus Criador do universo, do Deus que é dono de tudo, que a Bíblia diz no Salmo 24 e versículo 1, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é dono de tudo. Ageu 2:8, ele é dono da prata e do ouro. Salmo 23, verso 1, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele tem tudo que você precisa para te dar. Ele tem bênçãos para todas as áreas da tua vida, bênção para a tua vida espiritual, que é o principal que você deve pedir, as bênçãos espirituais. Mas Ele tem bênção também para o teu lar, para a tua família. Ele tem bênção também de prosperidade para a tua vida. Ele tem bênção também de proteção, de livramentos para a tua vida. Ele tem bênção para todas as áreas da sua vida. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ezequiel 34:26 diz que Deus derrama chuva de bênçãos sobre nós, sobre o seu povo, sobre os seus escolhidos, os seus eleitos. Tiago capítulo 1 e versículo 17, a Bíblia diz: toda boa dádiva, coisas boas, coisas maravilhosas, presentes maravilhosos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do céu, descendo do Pai das luzes do céu, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Em Isaías capítulo 1, verso 19, Deus disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Em outra tradução de Bíblia diz: o melhor desta terra. Deus não tem resto para ninguém, Ele tem o melhor para te dar. Ele tem bênçãos maravilhosas para derramar sobre a tua vida. Jeremias 33, versículo 3, a Bíblia diz: clama a mim, disse Deus. Deus falando: clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então Deus tem bênção para todas as áreas da tua vida, e Ele quer fazer muito mais, além daquilo que você tem pedido. Certa vez eu vi o testemunho de um irmão que pediu para Deus uma bicicleta para evangelizar, para realizar a obra de Deus, e Deus usou um homem doente naquela cidade. Aquele homem estava com câncer, desenganado pela medicina humana. Era um homem rico, milionário, abastado, mas estava morrendo, e chamou aquele irmão para orar em favor dele. E aquele irmão que havia orado e pedido a Deus uma bicicleta na campanha da sua igreja, aquele irmão orou, aquele homem rico foi curado, sarado, e ele recebeu a doação de um caminhão para a obra de Deus, porque aquele homem que estava com câncer, que era rico, ele era dono de uma transportadora e tinha muitos caminhões, e deu um caminhão para aquele irmão evangelizar e realizar a obra de Deus. Deus faz muito mais, além do que nós pedimos ou pensamos, pelo poder dele que opera em nós. Porém, Isaías 54, verso 2, Deus fala que quer alargar a nossa tenda.
Isso significa que Ele quer nos abençoar muito mais ainda. Imagine que você tem uma casa pequena e Deus diz: aumenta a tua casa, eu vou te dar condição de aumentar a tua casa. Tu vive apertado, em peças pequenas, uma casa pequena, mas eu tenho uma casa melhor para te dar, eu tenho uma bênção melhor para te dar. Isaías 54:2, Deus diz: alarga a tua tenda, firma bem as tuas estacas, pois transbordarás à direita e à esquerda. O que Deus está querendo dizer com isso? Deus está querendo dizer que Ele quer aumentar a bênção sobre a tua vida, até mesmo a vida espiritual. Ele quer te dar mais poder, mais unção, para você, quem sabe, ser um compositor de belos hinos, de louvor e adoração a Deus, ser um cantor, uma cantora. Deus, quem sabe, quer te levantar para ser um pregador da palavra de Deus, te dar mais sabedoria, mais revelação, mais discernimento. Ele quer te dar mais fé, Ele quer te dar mais amor. Com Deus é sempre mais. Ele quer te abençoar mais e mais. Mas a Bíblia diz, Isaías, capítulo 54, verso 2, não o impeças. Sabe quem pode impedir Deus de operar na tua vida? Você mesmo. Muitas vezes nem o diabo, ele quer impedir Deus de operar na minha vida. O Satanás e seus demônios querem impedir Deus de operar na tua vida, mas muitas vezes nem o diabo consegue, porque você não dá lugar para ele. A Bíblia diz em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Então você não dá lugar para ele. O diabo quer se intrometer, ele quer oprimir a tua vida, mas ele não consegue. Ele é derrotado, ele é vencido, e ele não consegue impedir a grande obra, os planos e projetos que Deus tem para a tua vida. Mas sabe quem pode impedir muitas vezes? Sou eu mesmo, é você mesmo que muitas vezes pode impedir Deus de agir e operar na sua vida. Como, pastor? Por falta de sabedoria. Muitas vezes você tem pouca sabedoria. Deus quer te usar, mas você age de uma maneira errada, você não age com sabedoria. O que eu devo fazer, pastor? Tiago 1, versos 5 e 6, peça a Deus sabedoria, que Ele te dá, e não lance em rosto o ser lhe dada. Se você tem falta de sabedoria, peça para Deus: Deus, me dá sabedoria, sabedoria para mim administrar o meu lar, a minha família, sabedoria na minha vida espiritual, sabedoria na minha vida financeira. Muitas vezes você está cheio de contas, de dívida, e você culpa a Deus. Deus não está me abençoando, mas a culpa é de você mesmo, que não sabe administrar o seu dinheiro de uma maneira satisfatória, e você possa pagar as suas contas, a água, a luz, a prestação, e não fique devendo nada para ninguém. Então peça a Deus sabedoria para você saber agir, para que seus projetos, seus planos não sejam derrotados, não sejam frustrados, e Deus vá na tua frente abençoando a tua vida. O que mais impede, pastor, Deus de operar? O pecado. Talvez Deus não tenha liberdade para agir na tua vida, porque você está em pecado. O que eu preciso fazer, pastor? Peça perdão para Deus, se arrependa dos seus pecados, peça que Deus te purifique com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Reconheça que você é falho, que você é pecador, que você é cheio de defeitos. Peça a Deus: me perdoa por aquilo que eu fiz, me purifica com o sangue de Jesus Cristo, que a Bíblia diz na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7, no final do versículo, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então o pecado impede Deus de agir, impede Deus de operar. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 59, e versículo 1 em diante: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar,
nem o ouvido de Deus está agravado, para que não ouça o teu clamor, o meu clamor, as nossas orações, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e vossos pecados encobrem o rosto de Deus, para não escutar as nossas orações. Então, pecado impede a mão de Deus de te abençoar. A mão de Deus não está encolhida, mirrada, ela está estendida. É a mão forte, poderosa, potente e divina, pronta a te abençoar. Mas os teus pecados impedem Deus de agir na tua vida, porque Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. O que mais, pastor, impede Deus de agir na minha vida? Teimosia, pessoa rebelde, pessoa teimosa. O pastor prega a verdade da palavra de Deus e aquela pessoa fica teimando, fica confrontando, acha que sabe mais do que aquele pastor que Deus levantou com sabedoria, com poder e autoridade para pregar e ensinar a sua palavra. E aquele crente é teimoso, aquele cristão é teimoso, é imprudente e impede o agir de Deus, a teimosia, a rebeldia do ser humano, aquele espírito que muitos chamam de sabichão, de sabe mais, muitas vezes está impedindo o agir de Deus. O que mais impede o agir de Deus? Marcos capítulo 6, versos 5 e 6, a Bíblia nos diz que a incredulidade impede Deus de agir, a incredulidade impede Deus de operar. A Bíblia fala que Jesus chegou naquele lugar para pregar a palavra, para abençoar aquele povo, mas a Bíblia fala que eles rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 6, verso 13, eles diziam assim: não é este o carpinteiro, esse é o filho da irmã Maria, é irmão de Tiago, é irmão de José, de Judas e de Simão. Não estão aqui conosco as irmãs de Jesus, as suas irmãs? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus não lhe disse, Jesus falou: não há profeta sem honra, senão em seu próprio povo, entre os seus parentes e em sua casa. Jesus não pôde fazer milagre algum ali, exceto haver curado alguns poucos enfermos, pondo as mãos sobre ele. Jesus ficou atônito, Jesus se assombrou, Jesus ficou admirado com a incredulidade deles, com a dúvida deles. Ainda assim, por causa do seu grande amor, percorreu as aldeias vizinhas ensinando a palavra de Deus. Veja só, veja que a incredulidade cria uma muralha impedindo Deus de agir na minha e na tua vida. Então não duvida, meu irmão, não duvida, minha irmã, creia no poder de Deus. Veja que quem estava ali naquele lugar era o próprio Senhor Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, o Elohim, o absoluto, o Criador dos céus e da terra. Era Jesus que estava ali pregando naquele lugar, desejando curar os doentes, expulsar os demônios, libertar os oprimidos. Não era o pastor Flávio, um humilde servo de Deus, não era algum pastor desses famosos dos dias de hoje, era o próprio Deus, era o próprio Jesus. E eles rejeitaram, eles não receberam os milagres de Deus, eles não receberam a vida abundante que Jesus tinha para eles. Apenas uns poucos foram curados, aqueles que tiveram fé, aqueles que creram e receberam o milagre, porque o milagre de Deus vem através da fé. Marcos 9, 23 diz que tudo é possível para aquele que crê. Hebreus 11, verso 1 e 6 nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova que existe as coisas que se esperam. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam.
Meu amado irmão, irmã e ouvinte, finalizo esta mensagem, esta meditação nessa noite te dizendo que o que Deus tem para ti, o que Deus tem para você, é João capítulo 10, verso 10. O ladrão, o diabo, ele veio roubar, ele veio matar, ele veio destruir, mas Deus é diferente. Jesus Cristo veio te dar vida e vida com abundância. Não é vida de mendigância, não é vida de pouco, é vida abundante, é vida feliz, é vida abençoada, é vida de vitória. E você vai receber isso se você crer nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, eu morava lá num chalé humilde, de chão batido, e Deus nos abençoou, Deus nos prosperou, Deus nos deu uma casa grande, abençoada de laje. Deus tem tudo que você precisa, meu irmão, minha irmã, mas peça principalmente as bênçãos espirituais. Se você quer parar de fumar, peça para Deus te libertar do cigarro, das drogas, do alcoolismo, do vício, das operações demoníacas. Que Deus queime as obras de macumbaria que fizeram contra a tua vida e te dê libertação, te dê transformação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar a aceitar o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador e Senhor da tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará por ti. E eu oro por ti nesta hora em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso e poderoso Pai Celestial, levanto as minhas mãos para interceder em favor destas almas. Peço que o Senhor cure o doente, que o Senhor liberte o oprimido, que o Senhor alegre aquele que está triste, dê paz ao amargurado, essa pessoa que é vítima da depressão, cheia de calmante, de remédio, de traumas, que o Senhor liberte, que o Senhor transforme, que o Senhor produza um novo nascimento nesta vida, Pai. Dê salvação, dê paz, dê alegria, dê bênçãos no lar, na família, dê bênçãos financeiras para cada lar, para cada família, aonde abriga a contenda, a discórdia, reine o amor, a paz, a união, a felicidade, que a presença de Deus traz e proporciona em cada lar, em cada família. Aquele que tem questão na justiça, Pai, que o juiz assine o papel de ganho de causa a este irmão, a esta irmã, a este ouvinte, e receba esse dinheiro atrasado, esta prosperidade. Eu ministro a bênção, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida. Quero convidar você a inscrever-se no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Aperte ali o sininho, se inscreva, esteja juntamente conosco nesta jornada, nesta caminhada. Deus derrame muitas bênçãos sobre a tua vida, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.